Bom, pessoal, conforme comentado no vídeo, então primeiramente a gente vai estar falando um pouco sobre como se elabora as citações e em seguida a gente vai estar comentando um pouco sobre plágio. Bom, o objetivo dessa primeira videoaula seria a gente definir o que são citações, os principais tipos de citações existentes e como é que a gente apresenta ou estrutura essas citações ao longo do texto. Vamos primeiramente para as definições de citações. Bom, então, citação, as normas que regem, da ABNT que rege a elaboração e estruturação das citações no trabalho acadêmico, é as normas da ABNT NBR 10.15.20 de 2012. Ou seja, onde ele comenta que citação seria a menção de uma informação extraída de outra fonte. Mas para que a gente usa essas citações? As citações elas são usadas ao longo do trabalho acadêmico para dar sustentação ao que se está expondo, ou seja, dar sustentação ao texto, apoiar a análise dos dados, ou seja, você vai utilizar em alguns momentos a referência de alguns autores para apoiar ou refutar os resultados que você encontrou no seu trabalho, situar o trabalho na respectiva temática ou na perspectiva histórica, obter credibilidade na defesa das ideias, demonstração de fatos, corroborando, ou sendo contra as ideias de outros autores. As citações servem também para conferir informações, dados, fatos, além de dar sustentação à tua análise e à tua discussão nos achados que você encontrar ao longo do trabalho, no final do trabalho. Bom, a ABNT ela reconhece duas formas da gente chamar os autores ao longo do texto. Ou a gente chama os autores através do sistema de citação chamada autor-data, ou seja, onde a gente vai colocar no texto o autor, o sobrenome do autor e o ano correspondente àquela publicação. Ou então, a ABNT também reconhece o sistema de chamada do tipo numérico, que no final da frase ou ao longo do texto, ao invés de a gente colocar o sobrenome do autor, a gente vai colocar uma numeração correspondente à ordem que foi colocada lá nas referências bibliográficas no final do documento. Tá? Bom, o nosso foco agora vai ser o sistema autor-data, que é o que a gente mais utiliza, e para a elaboração do trabalho acadêmico fica bem mais fácil quando a gente trabalha com esse tipo de sistema de chamada. Tá? Bom, e aonde é que essas citações elas podem aparecer? As citações elas podem aparecer tanto no meio do texto, quanto no final do texto, ou de uma frase, por exemplo, entre parênteses. Então, se o autor ele for colocado dentro do texto, ou no meio do texto, geralmente a gente vai colocar o sobrenome do autor usando maiúsculas e minúsculas. Ou seja, numa estruturação normal, não é em caixa alta, ou seja, não é sem ser em caixa alta. Agora, se ele aparecer no final de uma frase, por exemplo, ou no final de um parágrafo, por exemplo, então ele vai ter que ser colocado entre parênteses, e quando colocado dessa forma, você tem que colocar o autor em caixa alta, ou seja, o sobrenome dele tem que ser colocado em caixa alta, em letras maiúsculas, e em seguida o ano. Tá? Então, pode ser apresentado tanto no texto, quanto no final do texto, entre parênteses. Tá? E aí, a apresentação desses autores vai ser diferente dependendo de onde você colocar o autor. Tá? Bom, vamos ver agora os principais tipos de citações existentes. Existem, na verdade, três tipos principais, que é o que é mais utilizado nos trabalhos acadêmicos, que são as citações diretas, indiretas e as citações de citação. Tá? Então, vou comentar um pouquinho rapidinho sobre esse tipo de citações. Bom, então a gente vai ter, como eu comentei anteriormente, a gente tem três tipos de citações: citação direta, citação indireta e citação de citação. Tá? A gente vai estar comentando cada uma delas separadamente, e eu peço para vocês, em qualquer momento desse vídeo, vocês dêem uma pausa. Quando não entender determinada explanação, volta o vídeo um pouquinho e repete novamente até você compreender direito cada informação que eu for passar por aqui agora. Tá? Bom, vamos ver então um pouquinho sobre citações diretas e o que é essa citação direta. Bom, então uma citação, a gente considera ela como direta, é quando a gente reproduz integralmente, ou seja, ipsiliteri, ou seja, da mesma forma,
parte da obra que a gente consulta, conservando a grafia, a pontuação, o idioma e o gênero. Então, quando a gente fala citações diretas, significa dizer que a gente está utilizando uma transcrição literal, ou seja, igual ao que está escrito na obra que a gente consultou, tá? As citações diretas, elas podem ser apresentadas de duas formas, ou de uma forma curta, que a gente chama citação direta curta, ou citação direta longa, né, ou citação longa. Vamos ver a diferença de cada uma delas. Na citação direta curta, acontece quando nós colocamos a frase da obra que a gente consultou dentro do texto. Geralmente, essa frase, né, que a gente está colocando ou está utilizando, a gente vai usar a mesma letra, a mesma formatação e fonte do restante do documento que a gente está trabalhando e escrevendo. E esse texto ele vai ter que ser colocado em aspas duplas. Porém, na citação direta curta, a gente vai usar esse tipo de estruturação, ou seja, colocar a frase com a mesma letra, a mesma formatação em aspas duplas, apenas quando essa frase, dentro do nosso documento, ela tiver apenas 3 linhas. Se ela tiver mais do que 3 linhas, a gente não vai considerar esse tipo de citação como uma citação direta curta, e sim uma citação direta longa. Então a gente vai ter que estruturá-la de uma outra forma, tá? Coloquei aqui alguns exemplos. Então, nesse primeiro parágrafo ou frase, fala o seguinte: a fibromialgia é de distribuição universal sem predileção por raça. Não há estudos comparando áreas rurais e urbanas, nem regiões com diferentes condições socioeconômicas e mesmo culturais. Segundo esse autor, o Feldman, 1998, página 24. Vocês observem que essa frase ela está colocada entre aspas e o autor ele foi chamado no final da frase. Então ele vai ter que ser e entre parênteses. Então ele foi colocado em caixa alta, em seguida o ano e o número da página correspondente, tá? Essa mesma frase ela poderia ser escrita dessa forma. Segundo Feldman, aí, ou seja, o sobrenome Feldman, a gente observa que agora ele não está mais em caixa alta, né? Ou seja, ele está escrito normalmente, com a mesma conformação e configuração do texto, né? Do restante do documento, e apenas o ano e o número da página que vão ficar entre parênteses. E em seguida eu coloco entre aspas a frase da forma como está no documento do Feldman. Ou seja, essa frase aí não é uma frase minha, é uma frase do Feldman. Então eu tirei essa citação da obra do Feldman. Então a reprodução ela tem que ser igual. A diferença de uma apresentação e da outra, conforme vocês observem aí, é só aonde foi colocado o autor. Então, no primeiro documento, a gente verifica que o autor foi colocado no final da frase, né? Então, por isso, e dentro do parêntese, por isso a caixa alta, enquanto que no texto destacado aí em amarelo, a gente observa que o autor ele foi colocado de uma forma normal, né? E somente o ano e o número da página ele foi colocado em caixa alta, tá? Bom, aqui é um outro exemplo, da mesma forma como a gente expôs anteriormente. Segundo Fontana e Cruz, 1997, página 10. E em seguida está entre aspas, né, o texto que eu tirei lá do Fontana e do Cruz. Tá? E essa mesma expressão ela pode ser colocada também como está destacado em amarelo, ou seja, entre aspas, né, ou seja, uma citação de até 3 linhas. E em seguida, ou seja, terminando a frase, entre parênteses está aí, Fontana, Cruz, 1997, em caixa alta com o número da página. Tá? Ok? Bom, continuando. Aqui tem um outro exemplo. No caso aqui, Barbault, em 1981, página 35, descreve o estudo da morfologia dos terrenos ativos, né? Então a gente observa nessa frase que eu tenho uma citação direta, ou seja, o texto do autor citado tem até 3 linhas. E aí, logicamente, ele vai estar em aspas duplas. Agora, olha esse outro exemplo.
não se mova, faça de conta que está morta, né? Segundo essa frase aí do Clarac, do Bonini, em 1985, página 72. Nesse exemplo especificamente, eu vou ter uma citação direta também, em até 3 linhas. O autor ele foi colocado no final em caixa alta, né? E o texto foi colocado entre aspas, ou seja, com aspas duplas. Agora, vocês observem nessa frase agora, segundo Sá, aí, entre aspas, por meio da mesma arte de conversação. Vocês observam que no meio dessa frase tem a palavra, a frase, né, o conjunto de palavras, arte de conversação, ela também está em aspas, tem aspas, só que é uma aspa simples. Então, quando a gente tem a extração de um texto, de um autor, e que na extração desse texto apresenta umas aspas dentro do documento, no caso o documento do Sá, então a gente usa as aspas simples para indicar que esse autor utilizou aspas duplas no documento dele, tá? Ou seja, aí é uma citação direta também, até 3 linhas, com aspas duplas. E essa parte aí, arte da conversação, já era uma citação original do texto transcrito. E por isso foi colocado em aspas simples. Tá? Bom, comentamos um pouquinho sobre a citação direta curta, agora vamos falar um pouquinho sobre a citação direta longa. Se ficou alguma dúvida sobre citação direta curta, por favor, volte o vídeo, né, reveja novamente a explanação que foi colocada, para daí continuar para a citação direta longa. Bom, a diferença de um para o outro só vai mudar em relação à estruturação. Então, na citação direta longa, você vai ter, quando eu extraio a frase de um autor, e que essa frase no meu documento vai ocupar mais do que 3 linhas, então, para isso, eu vou colocar essas frases num parágrafo independente, recuado a 4 centímetros. A grafia dessa frase vai ter que ser diferente do restante do documento, ou seja, eu vou colocar ela com a letra menor do que o texto original. Então, geralmente a gente escreve os documentos com fonte tamanho 12, então a gente vai usar um tamanho 10. E o espacejamento, que a gente costuma utilizar o espacejamento de 1,5 ou 1,15, a gente vai usar o espacejamento simples. E o texto não vai apresentar aspas, mesmo sendo uma citação direta. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos. Olha só. De acordo com Libânio, né, tem uma frase, um parágrafo, um textinho aí que fala assim: de acordo com Libânio, 1991, página 54. Vocês observem que esse trecho do aprender até a palavra crítica, reflexão e crítica, é uma frase que está igual ao do Libânio. Ou seja, eu tirei do Libânio. Ou seja, não é uma ideia minha. É uma frase do Libânio, é uma exposição, uma frase, uma citação do Libânio. Então, eu coloquei igual. Só que essa frase, quando eu vou colocar ela dentro do meu documento, ela vai ocupar mais do que 3 linhas. Sendo assim, a gente faz um recuo. Vocês observam que tem um recuo aí em torno de 4 centímetros. Aqui destacando aí a relação com a régua lá do Word, né? Ou seja, foi destacada em torno de 4 centímetros. Né? A fonte está com um tamanho menor. E o espacejamento está simples, ou seja, não tem um espacejamento duplo e não tem aspas, apesar de ser uma citação também chamada citação direta, tá? Só que é uma citação direta longa. Bom, aqui tem um outro exemplo, né, de um outro texto que fala assim, no finalzinho fala assim: de acordo com Carvalho, 2009, página 26. Aí ele comenta a historicidade das concepções e termina com a palavra, termina com um parágrafo falando assim: defendem a ideia. O que vocês observam que tem de errado aí nessa exposição, nessa estruturação dessa citação direta longa? Vocês conseguem observar? Se vocês conseguirem observar, quiserem parar um pouquinho o vídeo, eu vou contar até 5, vocês param um pouquinho o vídeo e vocês tentem definir e encontrar o erro que existe aí. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, conseguiram encontrar o erro? Vamos lá. Então, o erro que acontece aqui, os erros da estruturação que foi colocada é o seguinte. Então, primeiramente, o espacejamento, ou seja, não está espacejamento simples, foi feito aí um recuo, né, ou seja, um deslocamento e indentação aí no início do parágrafo, que não é necessário colocar, né?
e a fonte deveria estar num tamanho menor. Então, se a gente for comparar aqui a fonte como está agora com a fonte como deveria ser, né, ou seja, o correto, a gente vê que a fonte está com um tamanho bem maior, né, ou seja, comparado ao texto anterior. Tá? Bom, então aqui seria a forma correta de apresentar essa citação direta longa. Bom, tá claro então citação direta? Então, nas citações diretas, só para a gente recapitular, a gente vai ter dois tipos de citações diretas. Citações diretas longas, citações diretas curtas. A diferença de uma para outra vai ser na estruturação desses dois tipos de citação. Nas citações diretas curtas, obrigatoriamente deverá ter aspas. Nas citações diretas longas, não tem necessidade das aspas. E uma coisa que é obrigatória, que eu não sei se eu cheguei a comentar anteriormente, mas na citação direta, você sempre deve colocar o número da página depois do ano que você referenciou o autor. Então, suponha, Santos, 2000, página 40, por exemplo. Então, sempre você tem que colocar o número da página, tá? Bom, se não entendeu, por favor, volta o vídeo um pouquinho antes da gente começar agora as citações indiretas. Bom, então, na citação indireta, significa dizer que você agora vai fazer uma transcrição das ideias do autor usando as suas palavras, ou seja, parafraseando. Porém, a ideia expressa continua sendo de autoria do autor que você consultou. Por isso, é necessário também você citar a fonte. Então, você vai falar com as suas palavras, baseado na ideia de alguém. E aí, como está em destaque aí, ou seja, nas citações diretas, não é necessário indicar o número da página de onde a ideia foi extraída. Porque muitas vezes você lê 3, 4, 5 parágrafos e a partir daqueles 3, 4, 5 parágrafos você condensa uma ideia e escreve com as suas palavras. E aí tem um exemplo aí embaixo, né? Então tem uma frase, essa frase vocês observam que não está entre aspas, porque é uma situação, supõe-se que essa ideia é uma ideia elaborada pelo autor, ou seja, pela pessoa que escreveu, mas foi baseada essa ideia nesse autor chamado Frutão, ou Frutal, né, em 1998. Tá? Deixa eu colocar aqui alguns outros exemplos. Então, olha só. Villanueva et al. 2004. Né? Então, tá aí uma frase, na tentativa de homogeneizar as populações para o estudo científico, Colégio Americano de Reumatologia, e aí ele continua. Então, ou seja, toda essa frase aí, ela foi elaborada pelo acadêmico, né? Só que essa frase ela foi elaborada, mas baseada no texto, na obra do Villanueva, né? Essa mesma citação, ou seja, vocês observam que a citação foi colocada no final do texto. Ou seja, o autor ele foi chamado no final do parágrafo. Ela também pode ser colocada no início. E aquelas regras de diagramação, se vai ser caixa alta ou normal e tal, segue da mesma forma como a gente falou na citação direta. Ou seja, se estiver entre parênteses, você vai colocar em caixa alta. Se não tiver entre parênteses, se estiver dentro do texto, por exemplo, você vai colocar em caixa normal. Como tem agora no exemplo aí destacado em amarelo, né? Villanueva, né, e outros autores, em 2004, cita aqui na tentativa de homogeneizar, e aí ele continua o restante da frase, tá? Baseado na ideia do Villanueva, ok? Bom, então a diferença de um para o outro foi apenas aonde foi colocado o autor, tá? E consequentemente a forma como a gente escreve, como a gente coloca o sobrenome do autor vai ser diferente por conta. Se tiver entre parênteses, você vai colocar em caixa alta, se estiver no meio do texto, vai deixá-lo normal, tá? Bom, continuando. Aqui tem um outro exemplo agora dessa frase, por exemplo. Dessa forma, Ramos et al. Assegura que a inserção dessas crianças na sociedade, e aí ele continua todo o restante do parágrafo aí. Ou seja, esse parágrafo não foi um parágrafo copiado do Ramos. Essas frases, supõe-se que ela não foi extraída igualzinho como está lá no Ramos. Ela foi baseada, foi elaborada pelo acadêmico, porém ela foi baseada nas ideias do Ramos, ou seja, nas ideias colocadas na obra do Ramos, em 2006. Essa mesma frase ela pode ser construída dessa forma como está destacado em amarelo, né, onde a gente vê aí que
O que mudou foi só onde o autor ele foi chamado. Então ele foi chamado agora no final da frase. Então foi colocado entre parênteses e, consequentemente, foi diagramado em caixa alta. Tá? Bom, vamos adiante. Bom, então as citações diretas é obrigatório a gente colocar o número da página. Tá? Depois do ano a gente coloca a vírgula e em seguida o número da página. Já nas citações diretas, não é obrigado a gente colocar o número da página, o número do volume, por exemplo. Mas existem documentos que a gente costuma encontrar esse tipo de exposição. Então, ou seja, aconselho, né, ou seja, até pela maioria dos professores também aconselham da mesma forma, que você use o número de página caso você expresse um texto de uma forma direta, ou seja, utilizando uma citação direta. E se for citação indireta, você não tem necessidade de colocar o número da página. Necessita apenas colocar o nome do autor, o sobrenome do autor e o ano correspondente daquela obra. Tá? Bom, da mesma forma como na citação direta, né, nas citações diretas, se ficou alguma dúvida em como se elabora uma citação indireta, como se escreve uma citação indireta, ou o que é uma citação indireta, por favor, pare o vídeo agora nesse momento, volta um pouquinho, alguns minutos atrás, para poder rever de novo os conceitos de citações indiretas. Então, nós já vimos citações diretas e indiretas, e agora vamos ver a última parte de citações chamada citação de citação. Né? Quando é que a gente usa esse tipo de estrutura? Né? A citação de citação ela é utilizada quando a gente observa nos documentos aquela palavra chamada APUD, né? Que significa citado por, conforme, segundo. Né? Por exemplo, segundo Silva, 1983, APUD Abreu. Ou seja, segundo Silva, que a obra dele foi de 1983, mas essa obra ela foi citada por Abreu. Ou seja, eu tive acesso à obra do Abreu e não à obra do Silva. Né? Então, por isso o APUD. O APUD é citado por, ou seja, quando a gente não tem acesso à obra original. Olha aí outros exemplos. A formulação do método de pesquisa é uma etapa fundamental para o projeto Marinho, 1980, citado por Marconi e Lakatos. Então, ou seja, qual dessas duas obras eu tive acesso? A obra do Marinho ou a obra do Marconi e Lakatos? Então, se o Marinho foi citado por Marconi, então significa dizer que eu tive acesso à obra do Marconi. E lá na obra do Marconi, né, eu verifiquei que ele citou o autor Marinho. Né? Essa mesma forma, né, pode ser colocada aí também desse jeito, ou seja, de acordo com Marinho, abre parênteses, 1980, APUD, né, Marconi e Lakatos, 1982. Ou a gente pode colocar assim também, de acordo com Marinho, citado por Marconi e Lakatos, em 1982, a formulação do método de pesquisa é uma etapa fundamental para o projeto. Então, a gente pode estruturar, vocês observam que não muda muito em relação às citações diretas e indiretas, que a gente comentou anteriormente. Né? Ou seja, se estiver entre parênteses, ele vai ficar em caixa alta. Se estiver fora do parêntese, ele vai estar, ou seja, escrito normalmente, sem ser em caixa alta. Tá? E o ano mantém-se como nas regras de citação direta e indireta que a gente comentou. Tá? Então, na citação de citação, nós usamos o termo APUD, que significa citado por ou conforme. Bom, daí a gente encerra os principais tipos de chamadas de citações, ou seja, citações diretas, citações indiretas, citação de citação. Se porventura tiverem alguma dúvida novamente, então volta um pouquinho mais o vídeo, né, e rever as explicações que foram comentadas. Bom, e aí para a gente finalizar, vamos só ver como é que a gente apresenta esses autores, né? Nas citações, né? Ou seja, como é que a gente faz a estruturação das citações dentro do documento. Como é que eu vou citar quando existe um autor ou vários autores? Então, a regra da ABNT segue mais ou menos assim. Então, se eu tiver apenas um autor, então como é que eu vou colocar? Vou colocar como a gente expôs anteriormente. Ou seja, vai colocar o sobrenome do autor, se ele estiver dentro do texto, sobrenome do autor e o ano, entre parênteses. Se ele aparecer no final do parágrafo, vai ser entre parênteses, em caixa alta, né? Porque dentro do parênteses fica em caixa alta, né? E vírgula e o ano.
Ou seja, como está exposto aí no primeiro exemplo, segundo Drucker, 1997. Né? E o segundo exemplo fala, tem uma frase e em seguida vem aí Bamberger, né, vírgula, 1987. O Bamberger está em caixa alta porque o autor ele está dentro do parêntese. Né? Agora, se eu tiver dois autores, esses autores forem citados dentro do texto, né, então vai ser Pimentel e Marx, abre parêntese, 1995, página 52, afirmam. Aí ficou faltando as aspas aí, desculpa pela falha, tá na digitação aí, mas ficou faltando as aspas aí, porque é uma citação direta, né? Ou então, como está colocado no exemplo, no parágrafo seguinte desse exemplo, né, onde eu tenho dois autores. Agora, atentem-se o seguinte, nesse segundo exemplo, vocês observam que o autor ele foi colocado no final do texto, ou seja, entre parênteses, e vocês observem que o sobrenome de um autor e o sobrenome do outro autor, eles são separados por ponto e vírgula. Então, a gente separa os autores por ponto e vírgulas. Ponto e vírgula. Então, a gente, Freire, ponto e vírgula, Souza. Ou seja, esses dois autores escreveram essa obra em 1989. Né? Então, a distinção entre os sobrenomes dos autores, a gente faz utilizando um ponto e vírgula. Tá? Se for até 3 autores, da mesma forma. Então, aí no exemplo, aí eu tenho o Volpe, ponto e vírgula, Lira, ponto e vírgula, Silva. Ou seja, os 3 autores são separados por ponto e vírgula. Em seguida, eu vou colocar uma vírgula, 2009, e aí vem página, se for uma citação direta, que novamente aí ficou faltando as aspas. Tá? Mas assim, a estruturação é a mesma. Então, até um autor, normal. 2 autores, você vai separar o sobrenome dos autores por ponto e vírgula, se eles aparecerem dentro do parêntese. Se eles aparecerem dentro do texto, vou voltar aqui um pouquinho o slide, se eles aparecerem dentro do texto, então eles vão aparecer com a conjunção I, Pimentel e Marx. Né? Agora, se ele estiver dentro do parênteses, então você vai separar por ponto e vírgula. Tá? Bom, e aí se eu tiver um monte de autores, porque às vezes existem obras, documentos, que são feitos por uma equipe grande, né? Ou seja, uma produção grande, um estudo multicêntrico, por exemplo, e tal. Como é que a gente vai expor esse monte de autores, né? Ou seja, como é que a gente vai colocar todos os sobrenomes? Então, nesse caso, quando tem mais de 3 autores, como é que você vai colocar? Você vai colocar, só o primeiro se beneficia. Então, vai ser, por exemplo, tem a frase e em seguida vai colocar Xavier et al, ou seja, et-al, ou seja, que significa e outros autores, né? Ou colaboradores, mas e outros autores, vírgula, o ano e em seguida a página, né? No caso, se for uma citação direta. Então, se eu tiver 4 autores, você vai colocar apenas o sobrenome do primeiro, et al, vírgula, ano. Se eu tiver 2 autores, coloco o sobrenome dos 2 autores. 3 autores, sobrenome dos 3 autores. Agora, se eu tiver 4, 5, 6, 7 ou mais, ou seja, mais de 3 autores, vai ser apenas o primeiro sobrenome do autor. Do sobrenome do primeiro autor. Ok? Et al. 2001. Tá? Bom, e agora, se eu tiver assim várias obras, ou seja, como é que a gente usa uma frase onde, por exemplo, eu construí essa frase e essa frase ela foi colocada de várias obras. Então, a sintaxe que eles vão usar vai ser obra 1, ponto e vírgula, obra 2, ponto e vírgula, obra 3. Então, a gente vai usar o ponto e vírgula para separar uma obra e outra. Por exemplo, a gente tem essa frase aí. Além deste possível efeito, algumas áreas de função do sistema nervoso podem estar representando algum papel na patogênese da síndrome da fibromialgia, que inclui alterações de sensibilidade dolorosa. Essa frase ela foi construída pelo acadêmico, mas ele se baseou em 2 autores. Aliás, em 2 obras, desculpa, em 2 obras. Uma obra do Andresen, em 2003, ponto e vírgula, para ele separar essa obra, da outra obra que era desses autores aí. Ou seja, que era uma obra que foi produzida por 3 autores. O Buskila, né, o Wadzeni e o Sasi Purtini, em 2008. Tá? Então, ele separa as obras por ponto e vírgula, e vocês observam nesse que está destacado em verde, que a separação entre os autores também é feita por ponto e vírgula, tá? Então,
essa estruturação aí vocês têm que estar atento quando vocês vão utilizar mais de uma obra. Olha aqui outro exemplo, tá? Aí tem assim, outro aspecto relevante para a escolha dessa sintomatologia é o fato da acupuntura já vir apresentando bons resultados terapêuticos em dores cervicais e, como consequência, a extensa literatura sobre esse sintoma e os pontos de aplicação da acupuntura. Aí vocês observam que ele citou o Vaz, o Mastióstia, aí ponto e vírgula, outra obra do In, outra obra do Stux, né, do Yamamura, ou seja, ele utilizou 6 obras, né, para poder construir essa frase, ou seja, então essa frase ela não é de um autor apenas, né, ou seja, são de vários autores e várias obras. Então a separação entre as obras você vai fazer através do ponto e vírgula, ok? Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero ter contribuído e ajudado de alguma forma, tá? E mãos à obra, né? E bom trabalho na estruturação e elaboração do trabalho acadêmico de vocês, tá? Um abraço.